Olá, concurseiro. Seja bem-vindo ao canal da Astra Educa. Hoje vamos estudar raciocínio lógico quantitativo para o concurso do IBGE. O objetivo desta aula é te treinar para fazer exatamente o que a banca avalia. Entender a estrutura lógica de relações entre pessoas, lugares, coisas e eventos, deduzir novas informações a partir do que foi dado e checar se as condições do enunciado realmente permitem chegar a uma conclusão. E, junto disso, dominar os blocos que mais aparecem: estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos e a parte quantitativa com aritmética, álgebra e geometria básica. Raciocínio lógico começa com uma regra de ouro. Você não resolve no feeling, você resolve organizando informação. Quase toda questão vem com frases soltas e o seu trabalho é traduzir essas frases para regras claras. Se o enunciado diz que alguém está antes de outro, isso é relação de ordem. Se diz que alguém não pode estar em certo lugar, isso é restrição. Se diz se acontecer X, então acontece Y, isso é condição. Quando você transforma texto em regra, metade do caminho está feito. Nas questões de relação entre pessoas, lugares e eventos, a banca costuma cobrar dedução direta, dedução por encadeamento e dedução por exclusão. Dedução direta é quando a informação já fecha algo, como Ana está na sala 2. Dedução por encadeamento é quando você junta duas regras e cria uma terceira que não foi escrita, como A está antes de B e B está antes de C, então A está antes de C. Dedução por exclusão é quando existe um conjunto pequeno de possibilidades. Ao eliminar as impossíveis, sobra uma única. Isso é muito comum quando você tem 3 ou 4 opções para cada item. Um ponto que derruba muito candidato é não verificar se a resposta é única. Às vezes o enunciado permite mais de uma montagem possível. Se a pergunta for é possível concluir com certeza, você precisa testar se existe outro cenário que também respeita as regras. Se existir, então não é determinável. Em lógica, achar uma solução possível não significa que é a única solução correta. Agora entrando em estruturas lógicas, aqui você vai lidar com proposições e conectivos. Proposição é uma frase que pode ser verdadeira ou falsa. O conectivo exige que as duas partes sejam verdadeiras ao mesmo tempo. O conectivo ou geralmente significa pelo menos uma verdadeira, podendo ser as duas, a não ser que o enunciado deixe claro que é um ou exclusivo, tipo ou isso ou aquilo, mas não ambos. A banca gosta de explorar essa diferença, porque muita gente lê ou como exclusivo automaticamente e elimina a possibilidade errada. O conectivo mais cobrado é o se. Então, se X então Y significa que toda vez que X ocorrer, Y ocorrerá. Isso não quer dizer que Y só ocorre se X ocorrer, e não quer dizer que, se Y ocorreu, então X ocorreu. Essa é uma pegadinha clássica de prova. Exemplo bem simples: se o formulário foi validado, então ele foi revisado. Você não pode concluir que se foi revisado, então foi validado, porque revisão pode existir sem validação final. O raciocínio que costuma ser válido nessa estrutura é o contrarrecíproco. Se X implica Y, então não Y implica não X. Traduzindo, se foi validado, foi revisado, então se não foi revisado, não foi validado. Isso a banca adora. Outra expressão que cai muito é somente se. Quando o enunciado diz A acontece somente se B, ele está dizendo que B é condição necessária para A. Em forma lógica, fica-se A, então B. Muita gente inverte. Também aparecem a menos que e exceto, que indicam exceção e normalmente pedem que você reescreva mentalmente para entender a regra. Um bom hábito é sempre traduzir para frases simples do tipo se, então, porque isso reduz erro de interpretação. Lógica de argumentação é quando a banca não quer que você monte tabela, ela quer que você avalie se uma conclusão decorre das premissas. Aqui você separa premissas do texto, que são os fatos dados, e a conclusão, que é o que o texto quer afirmar. Uma conclusão só é válida se estiver contida nas premissas, sem salto. A banca gosta muito de armadilha com palavras como todo, nenhum, algum, a maioria. Se o texto diz alguns casos apresentaram falhas, você não pode concluir a maioria apresentou falhas. Se diz todo agente treinado executa corretamente, você não pode concluir todo agente que executa corretamente foi treinado. Isso é inverter a relação. Outra armadilha típica é a generalização.
O texto fala de um caso específico e a alternativa conclui algo universal. Diagramas lógicos entram quando o problema fala de grupos, categorias e sobreposição. O mais comum é o diagrama de conjuntos. Se o enunciado diz todos os A são B, você coloca o conjunto A dentro do conjunto B. Se diz nenhum A é B, você separa sem interseção. Se diz alguns A são B, você cria uma interseção parcial, mas sem afirmar que é tudo. E quando aparece quantidade, você distribui com calma, lembrando que o que está fora dos conjuntos também existe, dependendo do universo da questão. E em diagramas de associação, tipo pessoas e características, o raciocínio é de tabela. Você marca o que pode e o que não pode e vai fechando por exclusão. Agora vamos para a parte quantitativa, começando por aritmética, que é onde a banca mais dá pontos rápidos, desde que você não se perca em unidade e base de cálculo. Frações e porcentagem aparecem o tempo todo. Porcentagem é sempre uma parte de 100. 10% é 0,10. 15% é 0,15. E uma técnica muito eficiente é o fator multiplicativo. Se aumentou 10%, você multiplica por 1,10. Se reduziu 10%, multiplica por 0,90. Se aumentou 20% e depois reduziu 20%, não volta ao início, porque a base mudou. A banca ama esse tipo de pegadinha. Regra de 3 e proporção também são padrão. O primeiro passo é decidir se é relação direta ou inversa. Se uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, é direta, como quantidade e custo com preço unitário fixo. Se uma aumenta e a outra diminui, é inversa, como número de pessoas e tempo para fazer uma tarefa, assumindo produtividade igual. Se você identifica isso, você monta a conta certo e não erra por automatismo. Em aritmética também cai muito média, razão, unidade de medida e conversão. Às vezes o enunciado te dá dados em horas e pede em minutos, ou dá quilômetro e pede metro. O candidato que perde tempo é o que ignora a conversão. Em prova, unidade é parte do raciocínio, não é detalhe. Álgebra básica aparece quando a banca quer que você transforme texto em equação. O segredo é dar nome ao que você não sabe. Seja X o número de questionários revisados, por exemplo, e a partir daí escrever a relação. Equações do primeiro grau e sistemas simples são os mais comuns. Outro ponto é manipulação de expressões e proporções algébricas. E quando aparecer desigualdade, cuidado com um detalhe que derruba. Ao multiplicar ou dividir uma desigualdade por número negativo, você inverte o sinal. Isso costuma aparecer em itens de maior que e menor que com transformação algébrica. Geometria básica geralmente entra em problemas de área, perímetro, escala e relações simples. Você precisa dominar a área de retângulo, que é base vezes altura, área de triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, e área de círculo, que é π vezes raio ao quadrado. Perímetro é soma dos lados, é contorno. E aparece muito Pitágoras para triângulo retângulo. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Isso ajuda em distâncias em mapa, em deslocamento e em situações de diagonal. Escala também pode aparecer aqui. Se uma medida no mapa dobra, a área representada não dobra, ela quadruplica, porque a área cresce com o quadrado do fator. A banca gosta dessas relações para testar se você está pensando ou só repetindo fórmula. Para fechar, eu quero te passar um método rápido de resolução que funciona para quase todas as questões. Primeiro, identifique o tipo de problema. É relação lógica, é argumento, é conjunto ou é conta. Segundo, traduza o enunciado para uma estrutura. Tabela, linha do tempo, esquema de posições, diagrama de conjuntos ou equação. Terceiro, avance só com o que é certo, não invente informação. Quarto, ao final, confira se a conclusão é única ou se existe outra possibilidade, quando a questão exigir certeza. E quinto, leia de novo as palavras-chave do comando, porque muitas questões são perdidas por detalhe como pelo menos, no máximo e exatamente, que mudam totalmente o conjunto de respostas possíveis. Se você treinar com esse método, você para de tentar alternativas e começa a resolver com controle, que é exatamente o que a banca espera no raciocínio lógico quantitativo.